Olá a todos, nós fazemos parte de um grupo de pesquisa que é o UNIPIAC, da UFRJ. Ele é coordenado pela professora Lúcia Rabelo e o nosso trabalho em questão ele está situado dentro de um projeto maior, né, que é o projeto Infâncias do Sul. E nesse projeto então a gente busca tentar, né, articular os nossos estudos acerca da infância e da juventude contemporânea com pesquisadores do Sul, ou seja, pesquisadores africanos, pesquisadores sul-americanos, e justamente porque a gente entende que esses pesquisadores eles articulam, teorizam, né, o seu pensamento da infância e da juventude a partir, né, da multiplicidade e da singularidade de cada uma delas, né, e também porque esses autores eles trazem, né, todo o contexto, né, e o atravessamento das desigualdades raciais e sociais que existem nesses países do Sul, assim como no Brasil também. Diferentemente dos pesquisadores do Norte, né, que sempre contribuíram para uma construção, né, de uma infância, de um único modelo de infância, de uma infância universalizada, uma infância eurocentrada. Bom, anteriormente, o nosso grupo de pesquisa, então, estava realizando pesquisa com crianças em escolas municipais da Zona Norte do Rio de Janeiro. A gente estava, né, fazendo essa pesquisa, então, com o objetivo de tentar entender, né, como que essas crianças elas construíam sentidos e experiências, né, coletivamente, de estando ali, né, nesse local que é a escola pública, um local que costuma ser marcado então por uma posição, né, por uma hierarquia entre o professor e o aluno, um local muitas vezes fisicamente, materialmente precarizado, né, que acaba então né, desestimulando ali, né, a criança, né, de estar e de aprender ali naquele local. No fim do ano passado, em 2019, a gente estava num ritmo muito intenso de idas-vindas ao campo, onde a gente encontrava as crianças. E a ideia seria que no início desse ano, 2020, a gente adentrasse no material produzido por elas. Mas, assim como todos e todas do mundo, fomos surpreendidos pela pandemia causada pelo novo coronavírus, que teve como forma de enfrentamento o isolamento social e, assim, a suspensão das aulas presenciais em todas as escolas do Brasil. E, assim, todas as crianças tiveram suas rotinas drasticamente modificadas de um dia para o outro, sem poder ir para a escola. O espaço em que a gente estava investigando, enquanto esse espaço de construção do comum, esse espaço de encontro com o mundo público, diferente do espaço da casa. Muito começou a se falar nas mídias como estavam sendo as rotinas das pessoas em isolamento, como estava sendo esse novo mundo do isolamento, né, que não foi possível para todos. Mas pouco se falava sobre as crianças. Na verdade, no início a gente nem encontrava nada que falasse sobre as crianças. Então, no Unipiac, isso foi dando pra gente uma angústia, assim, de não saber como é que estavam as crianças nesse momento. E resolvemos, então, começar uma série de entrevistas com as crianças. E aí, a ideia seria, a princípio, que a gente escutasse as crianças e fosse vendo o que queria aparecer. Então, a partir disso, a gente estruturou mais ou menos uma entrevista que era aberta, né? Então, assim, se a criança puxasse outro assunto, a gente ia adentrando nesse assunto que ela propôs e assim íamos. Então, era um modelo bem aberto, assim, de entrevista. E aí a gente começou a procurar essas crianças, que a gente conseguiu contato por meio de familiares, amigos, colegas de trabalho. E as entrevistas foram realizadas por meio de conversas de WhatsApp escritas, ou troca de áudios no WhatsApp, ou chamada de voz por telefone, ou também chamada de vídeo em algumas ocasiões. Também a gente teve a possibilidade de algumas pessoas que têm irmãos, primos, sobrinhos, enteados, que moram junto, de poder entrevistar presencialmente. Como a gente não foi a priori com nenhum assunto, né, específico, mas a questão da totalidade da vivência, assim, de como estava sendo viver a quarentena enquanto uma criança, enquanto um adolescente, a gente foi depois percebendo que algo que estava aparecendo em grande quantidade era a palavra saudades, a palavra da falta, essa sensação de que estava tendo uma falta muito grande. E aí a gente foi, então, circundando o que será que elas estão querendo dizer com essa falta. Acho também muito importante pontuar que nós, enquanto
pesquisadoras em formação, nos vimos com muitos entraves, assim, porque a gente estava construindo a pesquisa no mundo presencial, né? E a gente, de repente, se viu sem essa possibilidade, sem ter como estar ali, lado a lado com a criança. E tem um outro grupo, dentro do nosso grupo de pesquisa, que está investigando mais a fundo quais são as novas formas de se fazer pesquisa, quais são as questões que se colocam nesse fazer pesquisa de modo remoto, né, de modo virtual. A gente foi, ao longo de algumas semanas, nos nossos encontros, analisando essas entrevistas. Foram 24 entrevistas ao todo, 15 com crianças de escola privada e 9 com crianças de escola pública. E o que nos chamou a atenção foi essa questão da saudade, tanto pela frequência com que essa questão estava aparecendo, mas também pelas múltiplas formas com que isso estava sendo dito pelas crianças. Então a gente percebeu que há principais 3 elementos que aparecem como lacunares, como faltosos. Os colegas de turma, ou seja, os pares do processo de aprendizagem, a professora ou professor e a materialidade do espaço físico da escola, que também atravessa os demais elementos, já que muito elas falam sobre a falta dos abraços, do empurra-empurra e do recreio. Trazemos aqui algumas falas das crianças entrevistadas para ilustrar essas dimensões faltosas. Os nomes são fictícios para manter a privacidade do sujeito de pesquisa. Então, em uma entrevista, o pesquisador pergunta: como assim é chato aprender dentro de casa? E João responde: é mó ruim, porque você não tem contato com seus amigos, não tem a hora do recreio. Em outra entrevista, a pesquisadora pergunta: o que tem feito com que você não goste das aulas? E Cecília diz: não tem minhas amigas aqui, não tem recreio, aprender está sendo um pouco mais difícil, é entediante também. É possível perceber que o estudar só, deslocado do ambiente compartilhado pelos demais colegas, se torna chato, entediante. A disponibilidade para aprender está ligada a um suporte emocional dos laços que se dão na escola, que ficam inviabilizados pelo distanciamento. A escola é o espaço do encontro, é o espaço assim onde as crianças podem, pelas primeiras vezes, estabelecer suas relações grupais para além do próprio núcleo familiar. Assim, os pares são de extrema relevância para que a escola tenha algum sentido, para que ela faça sentido. Outro elemento que apareceu frequentemente como um vazio foi o professor. Apesar da relação professor-aluno ser permeada por conflitos, nesse período essa relação tem se demonstrado como faltosa, o que impede com que o processo de aprendizagem escolar se dê em sua totalidade. Maria diz: ai sim, e dá muita saudade mesmo. Saudade de voltar a estudar mesmo, porque pra mim essa aula online é muito complicada, porque o professor não tá do lado. Porque se o professor estivesse do lado para explicar, seria bem mais fácil. Podemos perceber que tanto a respeito dos colegas quanto dos professores, há uma dimensão que atravessa, que é a falta do corpo a corpo. Pensamos assim a materialidade como esse mediador subjetivo onde se passam os processos de aprendizagem, onde as relações escolares se dão, e como esse espaço físico e os corpos são essenciais para que o processo de transmissão escolar ocorra. Lucas diz: tinha o recreio, que era maior do que a minha casa. E aí eu não tenho mais o recreio, maior do que a minha casa. E a pesquisadora pergunta: maior como? Maior de tempo, maior de espaço? Como assim maior? E ele responde: maior de espaço. Que aí, eu também tô com saudade que eu brincava de pique-pega. E aqui não dá para brincar de pique-pega. A casa só tem 10 metros. E a pesquisadora pergunta: e a escola? Quanto você acha que tem? 90. Já a Diana fala sobre o cotidiano e como a escola é centralizadora desse cotidiano e como a escola está fazendo falta nesse momento. E como ela regia também o próprio fazer, as próprias ações matinais e diárias dela. Diana diz: é porque quando eu ia pra escola, esse ir pra escola é levantar cedo e tá bem friozinho. Aí é eu me arrumar e tomar banho, pegar ônibus com a minha amiga que mora perto de mim. A gente pega ônibus juntas, chegar na escola, comprar doce ou comprar lanche e ver meus amigos. E também, eu tô com saudade de fazer isso. Bom, vamos continuar discutindo acerca das análises levantadas após a realização dessa pesquisa. Algo que nos chamou muita atenção ao longo desse processo é como nas escolas privadas, apesar de haver essa saudade, há um contato frequente da instituição escolar com as crianças por meio das tecnologias, durante todo o período de pandemia. Certas vezes atravessada por problemas na internet, nos aparelhos, mas houve esse projeto regularmente. Já os estudantes de escola pública, eles se viram entregues à própria sorte, né? O que aprofunda ainda mais esses vazios aqui destacados.
Como exemplificado pela fala de Gal, que tem 12 anos e é estudante de escola pública, quando perguntada sobre o que está achando de não ter aula, ela responde: eu estou sem fazer nada. A aluna, nesse caso, está sem nenhum contato com a escola ou com seu conteúdo, escancarando a discrepância em relação às medidas tomadas pelas escolas particulares e públicas. Em outras situações, as crianças estão tendo um mínimo contato com as escolas, através da mediação dos professores, principalmente por meio de grupos de WhatsApp. Por exemplo, a Joana, ela tem 12 anos e ela é estudante de escola pública também. Ela comenta que a professora manda ela imprimir as atividades e ela faz essas atividades em casa. Já a Mel, que tem 14 anos e também é estudante de escola pública, ela destaca sobre a reinvenção das formas de aprendizado quando declara: eu tenho alguns professores no meu Instagram e também tenho um grupo da escola. Parece algo meio improvisado, onde os professores tentam dar conta desse ensino-aprendizagem sem um suporte e organização institucional. Esse movimento seria uma forma de tapar o sol com a peneira. Outras vezes, as famílias vão até a escola recolher o material de ensino, como é o exemplo da Ana, que tem 14 anos e estuda em escola pública, quando ela diz: no caso, minha mãe tem que ir no colégio pegar as apostilas para eu fazer os deveres em casa. A partir das faltas relatadas pelas crianças no que tange à escola durante a pandemia, julgamos importante mencionar também as maneiras como elas têm buscado contornar essas situações, na tentativa de dar conta do momento vivido. Diante das dificuldades em se compreender o conteúdo pedagógico, apresentado nas aulas online ou através das apostilas, muitas crianças acabam recorrendo a outras estratégias, sejam elas coletivas ou individuais, de dar conta das demandas escolares. Fica evidente desse modo que essas formas de se virar estão relacionadas ao contexto socioeconômico no qual esses indivíduos estão inseridos e as possibilidades que possuem de responder à nova conjuntura. Por exemplo, a Maria, que tem 13 anos e estuda em escola particular, ela sublinha esse aspecto de organização e solidariedade entre os alunos, que tiram dúvidas entre si quando ela destaca: a maioria das turmas da escola tem grupo no WhatsApp. Aí, assim, um ajuda o outro. Ajuda a pegar o que o professor falou na aula, tira a dúvida de quando tem aula online. A gente sempre coloca quando tem nota de prova. Quando tem prova, quando tem que entregar trabalho, quando a prova está muito difícil, mas ninguém dá a resposta da prova, ninguém faz prova em conjunto porque a prova é individual. Outra estratégia usada pelos alunos é a ajuda e mediação dos pais e responsáveis. Mediação esta destinada principalmente às mães, que são colocadas na posição de suprir as dúvidas e demandas de seus filhos acerca deste conteúdo na ausência da figura do professor ou da professora. Tal posição, ela não seria destinada às mães apenas por coincidência, pois, conforme constata Anita de Oliveira, as mesmas precisam se reinventar como pequenas e médias empreendedoras maternas que são responsabilizadas, porém não reconhecidas, pela maior parte do trabalho de reprodução social, isto é, as tarefas não remuneradas do cuidado doméstico. Por exemplo, o Rui, ele tem 12 anos, é estudante de escola particular, e aí ele conta que a sua mãe recebe as atividades escolares e também realiza o processo burocrático para que ele possa entregar essas atividades à professora. E aí ele fala: ela manda para o e-mail da minha mãe, aí a minha mãe imprime as atividades para mim, e a minha mãe tira as fotos do celular dela e depois manda para a professora. Com isso, nós podemos concluir que é perceptível que os estudantes da rede pública e privada sofreram uma perda comum, a ausência da interação, da presença, que se constitui como algo crucial na dinâmica das relações. Entendendo assim, a escola como criadora de laços, que permite a inserção da criança nas dinâmicas sociais. Entretanto, é evidente que para os alunos de rede pública, esse vazio é mais escancarado, pela carência de aportes que permitam algum contato mais próximo, mesmo que insuficiente, como o exemplo das aulas online síncronas.
Então, fomos percebendo daí, desde as falas da Luana e do que todos os meus colegas vêm falado, né? Que existe aí uma questão muito grande das faltas e da saudade daquilo que se vivia, né? Aquilo que passava batido antes do ir para a escola, do cotidiano, do ver os amigos, se torna ali uma coisa que está gerando um enorme incômodo e rebuliço nesse processo de pandemia para as crianças. E a gente se viu muito reportado nessas falas, a gente vivendo agora todos esses debates sobre psicologia em EAD, sobre PLE, aulas remotas na UFRJ. A gente vem vivendo também, sentindo na pele esses questionamentos de não ter o contato, não ter a presença física, não ter ali o professor do seu lado. Mesmo que seja em contextos diferentes, a gente também tem várias similaridades ali, né? E aí percebemos que tem um forte desejo das crianças de a gente poder estar junto nesse momento. E algo que também pegou muito pra gente nessa análise foi perceber que esse processo de trazer a escola para dentro de casa, de trazer a tarefa do educar para dentro de casa, para o espaço doméstico, escancarou ainda mais as desigualdades sociais, né? A gente viu que existe ali uma diferença de acesso a conteúdos, a questão de tecnologias e também uma diferença de como as crianças recorrem a formas de contornar essas dificuldades, seja em grupos de WhatsApp com os amigos, seja pedindo ajuda para a mãe, e as diversas formas que essas diferenças se mostram, né? E aí essa coisa do ensino dado a seco, do ensino ali distante, gera também um sentimento ali de um abandono, de uma saudade que fica, né? E algo que a gente acabou observando a partir disso tudo e concluindo, de certa maneira, nesse trabalho, é que o processo de transmissão escolar, ele vai muito além dessa transmissão de informação. Ele vai muito além de você ingerir ali um determinado conteúdo, de você ter ali uma determinada ideia de produtividade. Ele é, na verdade, composto, intermediado em sua integralidade por todo um processo afetivo, por trecos psíquicos e físicos, né? Por coisas que estão ali presentes, que são desde o espaço físico da escola, onde você pode correr, até o fato de que você vê os seus amigos, os diálogos que você tem paralelos ali dentro da sala de aula, no pátio, no recreio, os espaços em que as crianças conseguem ali se colocarem presentes, né? Conseguem falar, conseguem brincar. A própria intermediação direta com o professor, o fato de haver ali uma resposta imediata, uma voz que responde aquela coisa de fica quieto, quero ir no banheiro, que tudo isso compõe a transmissão escolar, tudo isso é fundamental. Então, romper também com aquele conhecimento de escola, né, e perceber de escola como algo ali mais do âmbito só da utilidade social, do que aquilo representa, mas a escola também com um espaço que se estica para toda uma vida, né? Para toda uma minúcia de todas as coisas que estão ali misturadas, né? E aí a gente também pensa, né, com esse trabalho, que esse momento é fundamental para a gente buscar também a visão das crianças e como que as crianças se manifestam, sentem, pensam sobre a escolarização como um todo, né? Esse momento de pandemia é um momento fundamental para a gente questionar os modos como viemos fazendo as coisas até agora, né? E daí, só para concluir, a gente compreende que todas as questões de dificuldade do processo de transmissão escolar precedem a pandemia. Mas, no entanto, nesse momento a gente tem um novo campo de debate, né? E a partir disso é interessante também trazer um dossiê de uma revista chamada Sociedade de Infâncias, que é sobre as experiências e perspectivas de crianças latino-americanas na pandemia, que nos fala que órgãos governamentais decretam sobre a vida também escolar dessas crianças e jovens, sem consultar os principais envolvidos. E aí eu acho que a nossa aposta nesse momento, assim, com esse trabalho, é também trazer uma certa virada de chave de que é necessário que a gente envolva as crianças. Já era necessário, de certa forma, antes, né? Mas agora talvez a gente tenha uma nova oportunidade de pensar esse processo junto com elas, esse processo de transmissão.
da forma mais comum, mais dialógica e mais transformadora possível. E daí dentro disso tem uma série de outras questões que infelizmente não vai dar pra gente discutir agora, mas espero que vocês tenham gostado do trabalho e que vocês queiram conhecer o núcleo e tá aí debatendo essas questões com a gente, tá bem? Um beijo.